Boa tarde a todos. Nós estamos trabalhando intensamente no combate, no enfrentamento ao coronavírus. Várias medidas já foram adotadas, várias estratégias estão sendo realizadas para que a gente possa garantir principalmente a segurança e a saúde da população de Chopinzinho. Nós queremos agradecer a todas as nossas equipes, em especial a equipe da Secretaria de Saúde, algumas estratégias que nós adotamos que já estão dando resultado, estratégias de atendimento, estratégias de conscientização, principalmente da população, sobre a medida de ficar em casa. Todas as pessoas que não precisarem sair de casa devem permanecer em casa. Essa é uma orientação do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que nós estamos aqui conseguindo colocar em prática, e é claro que esse trabalho é muito dinâmico. O trabalho do enfrentamento do coronavírus ele exige um dinamismo para que as ações sejam conduzidas e que a gente possa estar dia após dia revendo ações, revendo algumas das nossas medidas para que a gente possa colocar em prática aquilo que há de melhor para a população de Chopinzinho. Nesse sentido, as estratégias que nós tivemos na semana passada já surtiram um resultado, nessa semana também, e a gente observa que algumas pessoas podem ter relaxado nos cuidados, algumas pessoas podem ter reduzido os cuidados, podem ter achado que é uma doença que não vai chegar ou que pode não ser tão grave. Mas a gente reforça a necessidade dos cuidados, a necessidade do distanciamento social, para que as pessoas não se aglomerem. Em algumas atividades ainda permanecem acontecendo algumas aglomerações, como é o caso de instituições financeiras, estabelecimentos de supermercados, farmácias. Tem algumas atividades ainda que a população precisa redobrar o seu cuidado, e a gente também percebe um número grande de pessoas idosas ainda circulando pela cidade. Então nós pedimos para que essas medidas sejam redobradas para que o assunto seja levado a sério. Um dos pontos que nós fazemos com muita tranquilidade é a divulgação da evolução dos casos aqui no município de Chopinzinho. Nós tivemos 10 casos suspeitos que estavam em análise, que nós tivemos todos esses resultados já que foram resolvidos e devolvidos para o município como casos negativos. E ontem nós tivemos uma informação que mudou esse cenário nas informações. Ontem nós recebemos a informação do primeiro caso positivo de coronavírus em Chopinzinho. É uma pessoa que mora aqui no nosso município, é um homem de 54 anos e ele tem a atividade que é desenvolvida aqui no município e também desenvolvida em outros municípios. Essa pessoa ela teve uma medida e uma atitude exemplar no quesito de que a partir do momento que teve os sintomas, procurou o atendimento médico em um estabelecimento fora aqui do município, realizou o teste num laboratório particular e realizou a quarentena, o isolamento total. A partir do primeiro sintoma que ele teve, ele já se isolou e isso garantiu com que provavelmente ele não tenha transmitido para outras pessoas. Essa atitude que é o que nós esperamos de todas as pessoas, a qualquer sinal, a qualquer sintoma, que haja o isolamento. E como foi feito um teste num laboratório particular, ele não foi feito pela Secretaria de Saúde, ontem nós recebemos esse teste e hoje deve estar sendo divulgado no boletim oficial da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná a confirmação desse primeiro caso. E o que acontece com essa situação, tendo esse primeiro caso? As pessoas precisam redobrar os seus cuidados, as pessoas precisam respeitar o isolamento, precisam respeitar o distanciamento, precisam evitar aglomerações, os empresários precisam ter consciência da responsabilidade de cada um de nós, para que a gente possa garantir que não haja esse contágio coletivo. Com relação a esse caso, já se passou o período de 14 dias, que é o período para que não haja novas contaminações. Esse paciente já completou o período de quarentena, ele não teve contato com nenhum outro familiar, então não tem risco dessa pessoa estar contaminando outras pessoas. Falar sobre o primeiro caso, nós temos que deixar a população ao mesmo tempo preocupada e ao mesmo tempo nós temos que dizer que é algo que é inevitável.
nós temos que trabalhar no sentido de que a curva do número de casos não seja uma curva crescente e ultrapasse os limites do nosso serviço de saúde. Esse caso, provavelmente nós teremos novos casos ao longo do tempo, mas nós temos que trabalhar para que esses casos aconteçam de forma a não acontecer picos de contaminação, e se houver um grande número de pessoas contaminadas, aí o sistema de saúde não terá capacidade para atendimento, tratamento e os devidos cuidados. Por isso que a gente trabalha então nesse sentido de que algumas questões existia uma previsão para que acontecesse, está dentro da normalidade do acontecimento, mas isso também reforça a necessidade das pessoas tomarem os cuidados, evitarem aglomeração, só sair de casa se realmente precisar, os idosos, as pessoas dos grupos de risco, redobrar os cuidados, manter o isolamento para que a gente possa garantir que a população de Chopinzinho esteja protegida e esteja segura. Então, todas as medidas necessárias foram tomadas. Essa pessoa ela já cumpriu com todos os requisitos e todos os protocolos que dizem respeito a essa situação, e nós temos que alertar a população de que os cuidados devem ser redobrados, que a gente deve tomar todos os devidos cuidados para evitar o contágio em massa, para evitar que as pessoas, mesmo aquelas assintomáticas, que são aquelas que não apresentam os sintomas, não estejam contaminando outras pessoas. Então essa é uma situação de um fato novo, desse primeiro caso que foi registrado e que foi confirmado num exame que foi realizado e que a partir de hoje entra no boletim da Secretaria de Estado de Saúde e também nos números do Estado do Paraná. Então a Vilmarise, que é a nossa secretária de saúde, se puder falar para nós sobre essa situação da saúde e os procedimentos, que depois nós vamos estar anunciando medidas novas em relação a esses casos, medidas que já estavam sendo debatidas e discutidas durante toda essa semana de trabalho, que na próxima semana passam a ser implementadas. Boa tarde. Então, nós tivemos na tarde de ontem a confirmação desse caso positivo para o coronavírus. Foi o próprio paciente que ligou na Secretaria de Saúde e apresentou o exame. Então, como ele trabalha fora do município de Chopinzinho, ele consultou no dia 18, no dia 18 então, de março, ele estava apresentando alguns sintomas gripais e fez uma consulta. Como ele é uma pessoa super cuidadosa, então ele resolveu fazer o isolamento. Então, ele já se isolou nos dias posteriores, fez todo esse isolamento, ficou isolado com sua família apenas. Nesse período, ele não permitiu nem que os pais o visitassem. Foi uma medida assim, muito positiva, porque ele evitou de passar esse vírus para outras pessoas. Como o quadro dele assim, não melhorava, então no dia 28, 10 dias depois, ele voltou a procurar o serviço médico em outro município, e ele acabou fazendo o exame num laboratório particular. Então, na data de ontem, saiu esse resultado do exame do paciente, positivando, e a partir do momento que ele avisou nós, na Secretaria de Saúde, então a gente também teve esse cuidado de comunicar o município onde ele trabalha, e foram as pessoas que tiveram contato com ele na semana anterior do aparecimento dos sintomas. Então essas pessoas foram monitoradas. Então a gente percebeu assim que todas as pessoas que foram contatadas, assim, elas não tinham apresentado nenhum problema, nenhum sintoma, e eu acho assim que a situação ficou controlada. Mas é um caso assim, é uma realidade que a gente traz, que a gente sabia que os casos viriam, A gente só não saberia quando, mas assim, nós já estávamos preparados, então, para anunciar a vinda desses casos positivos. Mas assim, tivemos sorte com esse paciente, porque como ele é super orientado, ele tomou todas as precauções possíveis para evitar de passar o vírus para outras pessoas. Na Secretaria de Saúde, então nós informamos que os cuidados estão redobrados, e esses cuidados a gente pede a toda a nossa população,
principalmente a vocês idosos. Um pedido muito especial para vocês: fiquem em casa, não fiquem para a rua, não vão ao mercado, não vão ao banco. Esse período, assim, o vírus está circulando por aqui, então o contágio dessa doença é muito rápido, ela se dissemina rápido. Nos idosos, assim, pode ter os sintomas mais agravados, vai demandar de internação. Pode ser que não tenhamos internação disponível para todo mundo, leitos disponíveis. Então, assim, a gente não quer criar pânico, mas a gente precisa que vocês entendam que é importante ficar em casa. Na casa também evitar aquele encontro da família. Agora, nesse momento, assim, o mais aconselhável é que a família não fique fazendo aqueles encontros, compartilhando o chimarrão e sempre lembrando dos hábitos de higiene. Lavar as mãos frequentemente, né? Cada pouco fazer a lavagem das mãos, evitar de tocar os olhos, o nariz, a boca, cuidar ao falar, ao tossir, ao expirar e sempre que possível fazer o uso do álcool em gel. Isso mesmo, são medidas de higiene e medidas de segurança que as pessoas precisam adotar. Inclusive, nessa semana que o comércio esteve funcionando, a gente percebeu várias empresas preocupadas, adotando essas medidas, tendo essa consciência, essa responsabilidade que nós precisamos evitar esse contágio. As medidas, elas permanecem. Na semana que vem o comércio permanece aberto, mas as exigências, a fiscalização e a rigidez no acompanhamento das medidas que estão previstas no próprio decreto que permanece em vigor, elas serão ampliadas. Nós teremos mais equipes realizando fiscalização, acompanhamento, e as empresas que desrespeitarem, que não estiverem cumprindo com aquilo que está previsto de medidas, terão problemas, terão situações que nós teremos que agir para evitar essa contaminação. A gente percebe que em alguns momentos pessoas estão aglomeradas desnecessariamente, estão em alguns ambientes, e isso tudo nós precisamos evitar para que não haja esse contágio. Com relação a esse paciente, só para nós finalizarmos, então ele não ficou internado, ele ficou em isolamento domiciliar, ele teve sintomas, fez essa consulta médica, realizou todo esse procedimento para ficar em isolamento, fez o exame, recebemos um resultado positivo e estamos divulgando à população. Dos outros 10 casos que estavam em suspeita, em análise, todos eles estão descartados, nenhum deles foi confirmado. Só para nós trabalharmos então e divulgarmos algumas das ações que nós estamos trazendo de novidade, durante essa semana nós tivemos várias reuniões com líderes religiosos, reuniões com empresários dos diversos ramos, setores de supermercados, setores bancários, e também com os nossos vereadores, que fazem parte da base de sustentação da nossa administração, que é o vereador Zé Fopa, o vereador Marcos Monteiro, o vereador Nereu Enge e o vereador Salmória. Esses 4 vereadores que estiveram junto conosco em várias decisões que foram tomadas. Uma delas que vai ser implementada na próxima semana é o Disque Aglomeração. Nós vamos publicar um decreto criando uma ferramenta através do WhatsApp para que as pessoas nos ajudem a fiscalizar, para que as pessoas registrem, tirem fotos, mandem mensagem de locais que eventualmente não estejam respeitando as normativas, e com isso a nossa equipe de fiscalização vai fazer a atuação pontual naqueles casos que forem passados para nós. Além disso, nós sabemos que existe toda uma problemática e toda uma questão econômica envolvida, que a gente se preocupa muito com essa situação. Nós fizemos reuniões com a nossa equipe técnica, com o jurídico e com a parte financeira do município, e nós estaremos lançando alguns programas de superação desse problema econômico que está acontecendo não só em Chopinzinho, mas em todo o Brasil, todo o país e no mundo como um todo. Nós estaremos realizando uma prorrogação das empresas que possuem TAC assinado com o município, que estão pagando parcelas de terrenos e barracões. Nós estaremos prorrogando as parcelas de 2020 para 2021.
Isso é uma medida de conseguir evitar demissões, evitar que as pessoas tenham que tomar medidas mais drásticas e com isso garantindo o emprego para as pessoas. Nós estaremos também uma outra medida de enfrentamento, de apoio aos nossos empresários, em parceria com a SGC, que é a Sociedade de Garantia de Crédito. Nós criamos uma linha de crédito exclusiva para empresários de Chopinzinho, com taxas mais atrativas, com condições melhores, justamente nesse momento de dificuldade, o capital de giro, um recurso para as empresas girarem. É uma linha de crédito com o Sicob, a uma taxa de 0,69 ao mês, com taxa de carência, com prazo para pagamento, e o município usando o fundo de aval. Nós temos um fundo de aval de R$1 milhão, nós estaremos disponibilizando esse fundo de aval para até R$1 milhão em garantia dessas operações de crédito, para garantir às nossas empresas esse fluxo de caixa necessário nesse momento em que há uma queda nas vendas, uma queda na movimentação, e as empresas precisam continuar funcionando, gerando emprego e gerando renda para todos. Nós também vamos adotar medidas que dependem de todo um estudo técnico envolvido, de revisão do nosso orçamento desse ano de 2020. O orçamento que está aprovado, haverá cortes em algumas áreas, em algumas secretarias, em alguns investimentos que estavam previstos, para que a gente possa organizar de acordo com as perspectivas de arrecadação e também naquilo que a gente pode mexer, nas receitas próprias, naquilo que é de nos nossas arrecadações. Uma delas é a arrecadação do IPTU. Nós estamos propondo um aumento no desconto, ou seja, vai ter um desconto maior para as pessoas que pagarem à vista, e também haverá desconto para quem pagar a prazo, para quem pagar parcelado. Isso tudo está sendo feito um estudo, um levantamento técnico em conjunto com esses 4 vereadores que estão nos ajudando a pensar nesse projeto, para que a gente possa estar resolvendo. Também o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço que as empresas, que as micro e pequenas empresas pagam, nós estaremos fazendo uma prorrogação de 90 dias no vencimento nesses tributos. Então nós estamos fazendo essas medidas que dizem respeito às receitas próprias, que o município pode estar prorrogando, pode estar reduzindo a sua arrecadação em virtude de ajustes nos orçamentos, ações que estavam previstas, que estão sendo revisadas, e alguns investimentos que nós estamos também trabalhando. Nós aumentamos o fornecimento de auxílio à alimentação. Nós aumentamos o fornecimento de cestas de alimentação para as pessoas que estão passando por dificuldade, e também nós estamos trabalhando com a possibilidade de adquirirmos insumos que estavam previstos para serem utilizados na merenda escolar, para que sejam distribuídos nas nossas cestas básicas. Nós estaremos utilizando principalmente os nossos fornecedores da agricultura familiar, os nossos produtores rurais, que já tinham uma produção programada para entrega para a merenda escolar, para ser entregue nas cestas básicas que o município está fornecendo através da Secretaria de Assistência Social. São medidas de enfrentamento que nós estamos tomando, que dizem respeito à questão do coronavírus, que afeta diretamente a economia do nosso município, e nós precisamos tomar medidas para superar toda essa situação. Medidas na área da saúde, medidas de comportamento, que a gente precisa que as pessoas entendam e façam a sua parte, medidas do comércio para garantir segurança para os nossos empresários, os nossos trabalhadores, medidas de enfrentamento à dificuldade econômica, com linha de crédito, com redução de tributos, com prorrogação de prazos de pagamento, e também com essa linha de crédito exclusiva que nós formatamos junto com a SGC, junto com o Banco Sicob, que estará disponível nos próximos dias. O Disque Aglomeração, nós vamos fazer uma divulgação ampla, explicando como que ele vai funcionar e pedindo o apoio da população, e a gente reforça: evitem atividades de aglomeração. A gente sabe que algumas pessoas procuram atividades recreativas, pesca e pague, alagados, atividades que são realizadas fora da região central do município, mas nós orientamos que não é o momento de nós relaxarmos. Nós temos que, agora sim, aumentarmos os critérios, aumentarmos as possibilidades e as medidas de evitar o contágio do coronavírus em nosso município e em toda a região.